Oi, oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês produtos de maquiagem que eu confio cegamente. Sabe aquele produto que você sabe que não vai te deixar na mão, que você pode tomar sol, chuva, pode chorar, pode suar, que o produto segue intacto? É exatamente disso que eu estou falando. Então, se você quer saber quais produtos eu confio cegamente, assista esse vídeo até o final. Se você não for inscrito, eu convido você a se inscrever, a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Deixa aí nos comentários qual produto você confia cegamente. E se tiver o botão hypar, menina, aperta porque ele ajuda a divulgar o canal. Dito tudo isso, vamos começar de fato esse vídeo. Então, gente, vamos começar esse vídeo. O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é um corretivo e eu confio, assim, cegamente nele porque ele me entrega bons resultados. E eu tô falando, gente, do corretivo da Too Faced. Por que eu confio cegamente nesse corretivo? Ele é um corretivo que tem uma cobertura de média a alta. É um corretivo que tem uma excelente durabilidade, cara, eu gosto muito da durabilidade desse produto. É um corretivo assim, que eu posso tomar sol, posso tomar chuva, posso, sei lá, chorar, suar, que ele fica intacto, ele não fica, gente, escorrido, sabe? Porque tem alguns produtos que você vai aplicar, por exemplo, na sua pele, uma base ou um corretivo, se você chorar, se você suar ou se chover, ele fica aquela mancha assim, sabe? De água, né? Você vê aquele negócio, aquela mancha. E não é o caso desse corretivo, tá? Eu gosto bastante dele, é um produto que, na minha opinião, ele não me deixa na mão. Todas as vezes que eu já utilizei ele, foi super tranquilo e eu amo usar ele como base. Eu não gosto tanto dele como corretivo. Por quê? Porque como corretivo, para minha olheira, eu sinto que ele não me entrega uma cobertura alta. Eu sinto que ele me entrega uma cobertura média. E quanto mais produto eu aplico para ter cobertura, mais ele dá uma marcadinha nas minhas linhas finas. Então, por conta disso, eu prefiro usar ele como base. Tirando que como base ele dá um acabamento muito bonito. Ó, aqui é uma camada do corretivo e aqui não tem nada, tá vendo? E como vocês estão vendo, a minha pele tá bem vermelha porque eu cutuquei ela, né, gente? Então, não faça isso, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui com uma camadinha. Então ele já me entrega uma cobertura muito boa com uma única camada. Então é um produto que eu confio realmente cegamente nele, sabe? Um outro corretivo que eu também confio cegamente nele é o corretivo Radiance da MAC. O meu, vocês estão vendo que ele tá bem usadinho, porque quando eu tava trabalhando eu usava bastante ele. Ele é um produto que, assim, ele tem uma cobertura de leve a média, ele não chega a ficar uma cobertura alta, é um corretivo hidratante, é um corretivo, se eu não me engano, tem alguma coisa de skincare na fórmula, se eu não estou enganada, tá? E é um corretivo que ele fica muito bonito na pele. Quando você aplica esse produto, parece que, sei lá, você tomou litros e litros de água, fez uma skincare da hora, sabe, gente? Nossa, ele dá um aspecto muito bonito pra pele. A cor que eu tenho é a NC 14.5. O ideal seria a NC 15 para mim. Porque esse tomzinho ele também fica um pouquinho mais claro que o tom da minha pele. Por ele ser um corretivo que tem uma cobertura de leve a média, eu prefiro aplicar ele com um pincel de base, tá bom? Então eu vou esfumar aqui junto com vocês. Ele é um produto também que tem um bom rendimento, porque, cara, eu uso muito esse corretivo. Agora que ele tá aqui, ó, tá vendo? Que ele tá quase um pouquinho abaixo da metade, mas ele tem uma excelente durabilidade na pele também, tá? Nossa, e ele rende horrores. Vocês estão vendo que eu não apliquei muito corretivo não, e ele já, ó... Aqui, nitidamente, vocês conseguem perceber a diferença dos dois, porque aqui ele fica um acabamento mais lustroso, né, mais luminoso, com uma cobertura um pouquinho mais baixa, enquanto esse lado aqui da Too Faced, ele tem uma cobertura um pouco mais alta. Ele é um pouquinho lustroso também, mas não tanto quanto esse aqui da MAC, ó. Então, são dois corretivos que eu confio muito. Porém, gente, esse aqui da MAC, ele tem um pequeno probleminha, na minha humilde opinião, que é, pelo fato dele ser um corretivo hidratante, você tem que selar muito bem a pele com ele, porque senão ele transfere, tá? Ele transfere bastante. E segundo ponto negativo dele, que é o seguinte, eu sinto que ele dá uma acumulada nas linhas finas. Por quê? Como eu tenho linhas finas, é uma região mais ressecada da minha pele, eu evito aplicar muito pó. Então, por conta disso, ele acaba, às vezes, não dando aquela selada ideal. Então, ele acaba acumulando. Ele não fica feio, tá? Ele não fica com aspecto de acumulado feio, craquelento ou qualquer coisa assim. Porém, ele dá, assim, uma acumuladinha. Então, se você tem pele madura, por exemplo, e não gosta de selar a pele, talvez esse aqui não seja o melhor produto para você. Eu vou aplicar ele aqui na minha região da olheira, porque eu gosto muito do aspecto que ele deixa a pele.
Quando eu estava com aquela cara extremamente acabada de trabalhar na recepção, menina, eu vinha com esse corretivo, eu aplicava ele porque ele dá um frescor na pele, sabe? Ele deixa a pele muito bonita. Eu não sei se a câmera entrega a qualidade que eu vejo pessoalmente, porque ele é muito bom. Eu comprei esse corretivo aqui sem muita expectativa, porque o que me chamou a atenção, a proposta que me chamou a atenção é pelo fato dele ser um corretivo hidratante. Então eu quis investir nele e ele não me decepcionou. Ele dura bastante, apesar dele dar essa acumuladinha que eu falei pra vocês, é um produto que dura bem na pele, sabe? Ele tem um acabamento bonito. É um produto que eu gosto. Ah, eu quero falar pra vocês que é o seguinte, eu tô postando vídeo aqui no canal de segunda e quarta-feira às 19, tá? Ou seja, às 7 horas da noite de segunda e quarta tem vídeo novo aqui no canal. De blush, o que eu confio, né, gente? Vocês já estão cansadas, carecas de saber, é esse aqui, que é o True Harmony da MAC, da linha Glow Play. E eu nem contei pra vocês, né? Mas eu comprei, gente, o Harmony. Porque como ele vai sair de linha, pois é, menino, o Harmony vai sair de linha. Eu acabei comprando ele, parcelei em suaves prestações no cartão, mas eu acabei comprando o Harmony porque eu quero esse blush há muito tempo. E foi uma de vocês aí que me avisou que o Harmony ia sair de linha, então já aproveitei e comprei, né, menina? Então vamos lá aplicar esse aqui que é o True Harmony. Finalmente eu vou ter o parzinho. Esse aqui é um blush que eu confio cegamente nele. Por quê? Ele é um blush que, na minha opinião, ele tem uma excelente durabilidade, sabe? É aquele produto que eu confio para estar utilizando. Ele dá um efeito blur, ele deixa um aspecto muito bonito, ele funciona se você aplicar em cima da pele selada, se você aplicar assim que nem eu tô aplicando. Ele dá match com vários blushes, então assim, é um produto que eu confio cegamente. Às vezes até eu só utilizo ele. Eu passo ele, selo a pele e vou viver a vida, entendeu? Então assim, é um produto que eu confio. Agora eu vou selar minha pele com vocês e eu vou usar um pó que eu confio cegamente nesse pó. Eu adoro esse pó, eu acho ele maravilhoso, que é, gente, o pó da NARS. Pois é, só para vocês terem uma noção, eu tenho uma miniatura que quando eu tava trabalhando, eu levava na bolsa para fazer o retoque desse produto. Eu gosto muito do aspecto desse pó. Eu vou estar usando a versão full size com vocês, tá? E por que eu gosto muito desse pó? Porque, gente, ele dá um efeito blur na pele. É um pó que, se você tem a pele muito seca, pele madura, ele vai funcionar. É um pó que tem uma excelente durabilidade também. Só pra vocês terem uma noção, gente, esse aqui, que é o mini, eu tenho ele, vai fazer 2 anos. E, olha só, agora que ele começou a mostrar o fundo. Então, assim, é um produto que tem um excelente rendimento também. Ele deixa a pele com um aspecto bonito. Quando a minha maquiagem, às vezes, não tá muito boa pelo fato da minha pele estar muito ressecada, eu aplico esse pó e ele dá uma ressuscitada na pele. Então, ele é muito bonito. Extremamente fino. Só que eu tenho algumas ressalvas em relação a esse produto, tá? Que é o seguinte. Se você aplica demais ele, você passa em excesso e não esfuma depois, ele vai deixar um efeito meio esbranquiçado na pele, tá? Então, ele faz isso sim. Ele não é um pó que funciona muito bem, por exemplo, com o corretivo da MAC, porque eu sinto que toda vez que eu uso ele com o corretivo da MAC, ele dá essa acumulada que eu falei pra vocês. E por quê, gente? Porque ele é um pó de selagem, ele não é um pó pra matificar a pele. Então, assim, se você tem pele mista, oleosa, vai ser um pó que talvez você não goste. Ele é aquele tipo de pó que traz um efeito bonito pra pele, pra embelezar a pele, entendeu? Pra você dar uma selada fina na maquiagem. Um produto que eu uso muito, mas eu mostro pouco ele aqui no canal, porque eu uso esse produto geralmente pra sair, que é, gente, o contorno da Bruna Tavares. Essa cor que eu tenho é a Taupe Chique, e essa versão que eu tenho, gente, é quando a Bruna Tavares tinha parceria com a Tracta, se eu não me engano, acho que é com a empresa da Tracta. Enfim, eu uso ele horrores, nem parece, né? Mas eu uso bastante esse produto. Eu gosto de vir com esse pincel fofão da Candice, até que ele tá sujo por causa disso. Pego o produto, ó, tiro o excesso e aplico no rosto. Esse contorno da Bruna, gente, ele me surpreendeu porque ele é muito fino. Ele raramente eu mancho ele na pele. E se eu mancho ele na minha pele, é porque eu apliquei uma quantidade muito grande de produto. Então, assim, ele é um produto que esfuma. Ele deixa a pele bonita, sabe? Olha, vocês estão vendo como ele fundiu muito bem com o blush da MAC? Ó. É um produto que me surpreendeu. Eu uso bastante esse produto. Mostro ele muito pouco aqui no canal, mas ele se tornou um favorito. Porque, assim, eu tinha comprado ele e eu não achei ele nada demais. Porque eu pensei, pô, eu comprei nesse tom Taupe Chique, que é o primeiro, eu achei ele muito claro. Só que conforme eu fui usando, eu fui adorando esse produto. Então, assim,
Nossa, é o meu xodózinho de contorno. É o único contorno em pó que eu tenho e eu uso ele horrores. E eu gosto de usar ele com esse pincel fofão aqui da Candice, porque como ele é bem fofinho esse pincel, tá vendo? Ó, ele é bem fofinho, eu não peso a mão com o produto, então raramente eu mancho a minha maquiagem com ele. De blush, tem dois blushes que eu confio muito neles, que eu acho que eles entregam um resultado muito satisfatório. O primeiro é o Lovejoy da MAC. Esse daqui é da linha Mineralizer, tá? E eu gosto muito desse produto, eu confio horrores nesse blush, porque ele é um blush que, apesar de ser bem pigmentado, ele tem uma excelente durabilidade, tem uma textura extremamente fina, fica muito bonito na pele. Nossa, ele dá um efeito, menina, olha, lindíssimo. Tirando que quando eu uso ele, eu não sinto necessidade de iluminador, porque ele tem esse fundo dourado, tá vendo esse brilho dourado? E o segundo é o blush Castanhex da Candice. O meu tá até com um fundinho aqui, ó, vocês estão vendo? É um blush que tem uma pigmentação construível e ele dura muito na minha pele. Vou aplicar de um lado. Ó. Eu não vou aplicar muito para não ficar muito patati patatá, tá? Mas olha que lindo que ele fica. E quanto mais eu vou pegando produto, mais vai vir nesse viço dourado, tá vendo? Ele é muito lindo, gente. Esse blush, ele é lindíssimo. Ele é um tom de marrom mais quente, sabe? Nossa, lindo. E desse lado aqui, eu vou aplicar o da Candice. Vou vir aqui e vou aplicar. Olha só. Tá vendo? Na parte da sobrancelha, um produto que eu confio bastante para me entregar um resultado satisfatório e que tem uma boa durabilidade é esse duo aqui da Ruby Rose, tá vendo? Eu uso no tom 05 e eu uso esse tomzinho aqui. E ele é muito bom, tá, gente? Ele me surpreendeu porque ele entrega um resultado muito bom. Tem uma ótima durabilidade, tem um bom pigmento, na minha opinião. É um produto assim que eu consigo, na verdade, usar os dois tons até. Porém, eu prefiro usar o tomzinho mais escuro. Ó, aqui tá a sobrancelha feita, tá vendo? É um produto que eu gosto, uso muito. Pode não parecer pra vocês, mas o meu já tá ficando com um furinho aqui de tanto que eu passo ele. Vamos agora para a região dos olhos, que geralmente eu não dou tanto destaque, porque eu tenho preguiça de trabalhar maquiagem nos olhos. Sim, gente, eu morro de preguiça. Mas tem uma paleta que eu gosto muito da qualidade dela. Eu tenho algumas observações para fazer, mas é um produto de extrema qualidade. Eu tô falando, gente, dessa paletinha da Eudora, tá vendo, ó? Da Eudora Glam, que é a Metals. Eu vou mostrar para vocês. Ela é meio chatinha de abrir. Ela tem tons muito bonitos, só que eu acho que essa paletinha ela poderia ter sido um pouquinho melhor pensada, porque, por exemplo, esses dois tons, na minha opinião, não tem necessidade de ter esses dois tons, nem esse tom aqui avermelhado, porque raramente a gente vai usar esse tom mais avermelhado. Então, o que poderia ser um tom de marrom escuro e um tom de preto? Porque, gente, as sombras mates, elas são maravilhosas, elas são muito macias, esfuma com facilidade. Já as cintilantes, eu não gostei tanto. Por quê? Cada cintilante tem uma textura diferente. Então, essa aqui é um pouquinho mais seca, essa daqui também. Essa aqui já tem um efeito mais meladinho. E o que acontece, gente? Essas sombras aqui, elas são glicerinadas. Então, elas ficam com um acabamento um pouco grosseiro, na minha opinião. Já essas daqui, ela tem um acabamento um pouquinho melhor, um pouquinho mais fino. Então, assim, é uma paleta que poderia ter sido melhor pensada. Porém, a qualidade dela, apesar de ter esses defeitos, eu acho ela uma excelente paleta. Eu vou aplicar, gente, esse tomzinho aqui mais claro. Ó, vou vir aqui aplicando. Vou vir com a pontinha aqui, um pouquinho mais com a pontinha do pincel, só pra dar um fundinho, tá vendo? Porque eu não quero tanto pigmento assim. Fiz a aplicação aqui, tá vendo? Olha que tomzinho bonito, menina. Muito bonito, né? E agora, eu não vou vir com o tom mais escuro em cima, eu vou vir com ele um pouquinho mais embaixo, tá? E eu vou aplicar uma sombra cintilante. Eu vou usar, gente... pior que eu não sei qual que eu... Eu acho que eu vou usar esse tomzinho aqui, ó. Será? Eu acho que esse tomzinho vai ficar melhorzinho, ó. É uma sombra extremamente macia, tá? Acho que vai até muito. Vou vir com ele aqui e do outro lado, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aquele pincel que eu esfumei a sombra pra dar uma esfumada nessa brilhosa aqui. E eu faço isso, gente, com as sombras cintilantes dessa paleta, porque, que nem eu falei pra vocês, eu acho que ela tem um acabamento um pouquinho grosso.
Mesmo essas aqui sendo um pouquinho melhor que essas daqui, eu sinto que elas têm ainda um acabamento um pouquinho grossinho, tá vendo? Aí eu acho que assim fica um pouco melhor. Ó. Aí eu vou vir com a sombra escura aqui na parte de baixo. Que eu não acho tão escura assim. Pra mim poderia ser um pouquinho mais escura e um pouquinho mais fria. É uma paletinha boa. Tem uma qualidade assim. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu acho que eu daria um 8 pra essa paleta. Máscara de cílios. Uma máscara de cílios que eu confio muito, porque pra mim ela me entrega volume, ela me entrega durabilidade, ela me entrega... Ai, gente, ela é ótima, na minha opinião. Essa aqui, gente, da marca da Fenty Beauty, que é a marca da Rihanna, né, da Riri. Então, assim, eu sei que muita gente não gosta desse rímel, porque fala que ele borra, que ele escorre, mas comigo tem uma excelente durabilidade. Eu já lacrimejei, tomei chuva e o produto ficou intacto, entendeu? Então, assim, é um produto que eu confio. Tanto é que quando a minha acabar, eu vou recomprar ela, porque assim, eu já comprei outras nacionais, vou até mostrar pra vocês. Eu comprei essas daqui, mais uma da Vult, que eu acabei jogando fora, e assim, nenhuma delas me entrega essa durabilidade, nenhuma delas me entrega esse volume que essa daqui me dá, sabe? Então, assim, é um produto que vale a pena você gastar um dinheirinho a mais. A minha já tá acabando, tadinha. Ah, e também tem outra máscara de cílios, que eu gosto muito de usar ela quando eu vou em lugares, por exemplo, tem piscina. Eu gosto de usar muito ela por conta da durabilidade do produto, sabe? Porque ela é a prova d'água e a bichinha é muito boa, só que ela tem um ponto negativo, que é por ser a prova d'água, ela demora pra ela é chata pra sair. Eu tô falando, gente, dessa máscara de cílios da MAC. E essa aqui é a versão à prova d'água. Ela é realmente a prova d'água, tá, menina? Ela é muito boa. Então, por exemplo, quando eu vou em um lugar que tem piscina, porque fica abafado, eu confio cegamente aqui nessa máscara, porque ela não me deixa na mão. Só que ela tem esse ponto ruim que, por ser prova d'água, ela é meio chata de tirar, tá? Eu até queria comprar a versão full size dela, mas eu acho muito cara. Então, assim, eu acabo não comprando por conta disso. Mas, menina, eu tenho essa miniatura aqui, ela dura horrores. Ela dá um efeito de alongamento, ela não dá efeito de volume. E ela não é tão pigmentada, ela não é tão preta assim. Porém, ela é muito boa. Cara, se você, por exemplo, eu tenho uma máscara de cílios que ela escorre e você vem com essa aqui por cima, essa máscara não vai escorrer mais, tá? Então, assim, gosto muito, confio bastante nela. Batom, eu confio cegamente nos batons da MAC. Então, assim, eu vou usar eles aqui junto com vocês. E o tom que eu vou usar é o Velvet Ted, que é um clássico. É um batom assim, gente, ele é um mate confortável. Ele não é aquele produto que vai durar o dia inteiro intacto na sua boca, mas ao final do dia você tá com o batom ali na boca, entende? Então é um produto que eu gosto muito por conta disso, tirando que ele não é aquele mate ressequento, aquele mate que marca a textura da boca. Não, ele dá um efeito aveludado maravilhoso. Ó, vou aplicar com vocês. O meu tá até bem usadinho, ó, tá vendo? Ele é um mate extremamente aveludado, ele fica muito bonito nos lábios. E esse tom Velvet Ted, ele é um tomzinho que pessoalmente eu enxergo ele um pouco mais rosado e um rosa mais frio. Na câmera, sempre que eu vejo ele, pra mim ele aparenta ser um pouquinho mais quente, mas pessoalmente ele não é. Bom, gente, maquiagem finalizada aqui, e esses são os produtos que eu confio cegamente, que são produtos que eu sei que não vão me deixar na mão. Gosto de todos eles, pra mim, quando acabar eu vou recomprar, mas são produtos incríveis que dão um resultado muito satisfatório, que dão um acabamento bonito pra pele. Tô doida pro Harmony chegar pra eu testar também. Enfim, gente, tá aqui o resultado da maquiagem. Gostaram? Bom, se você gostou, já sabe, né, gente? Deixa o like se você não deixou aí durante o vídeo, tá bom, menina? É isso. Beijos, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.